Olá, bom dia, bem-vindo ao vídeo, bem-vindo ao canal. Vamos hoje falar sobre a função afim. Função afim é a função definida de reais em reais pela sentença do tipo ax mais b, onde a e b são constantes reais. Nós temos alguns casos a considerar. Coeficiente a e coeficiente b como são números reais, eu tenho os seguintes casos. Se o coeficiente a for um número igual a zero, se ele for nulo, a função fica uma função definida pela sentença f de x igual a b, que é uma função chamada função constante. Constante por quê? Porque independente do valor da variável x, o resultado sempre a imagem será o valor do b. O gráfico dessa função é uma reta paralela ao eixo das abscissas. Nós fôssemos fazer um esboço do gráfico aqui, vamos considerar que o b seja um valor maior que zero, positivo. Então, considerando b positivo, supondo que o b está aqui, o gráfico é uma reta paralela ao eixo das abscissas. Ficaria nessa situação o gráfico da função constante. Tem outros casos a considerar. Por exemplo, se o a for diferente de zero, a função é chamada função polinomial do primeiro grau. Sendo a diferente de zero, nós temos a seguinte situação. Uma função do primeiro grau, cujo gráfico é uma reta Essa função, chamada função polinomial do primeiro grau, ela pode ser chamada função linear. Bom, se o a, nós estamos todos os casos agora considerando para a diferente de zero. Se o b for zero, a função é do tipo f de x igual a ax. E ela é chamada função, pode receber o nome de função linear. Função linear quando o coeficiente b for nulo. E nesse caso, sempre que o coeficiente b for nulo, ela sempre vai passar pelo par ordenado 0 e 0. Por quê? Porque se o x for 0, a vezes 0, 0, sempre passa pelo par ordenado 0 e 0. Sempre vai passar por esse par ordenado. Agora, se o b é diferente de 0, nós temos dois casos a considerar para o a. Tenho que, se o a for maior que zero, o número que multiplica a variável x for maior que zero, a função é uma função estritamente crescente. E se o a for negativo menor que zero, a função é uma função estritamente decrescente. Como é isso? Vamos ver aqui dois exemplos de gráficos. Veja bem então, se o a é diferente de zero, a função é chamada função polinomial do primeiro grau. Seu gráfico é uma reta onde, se o coeficiente a for maior que zero, é uma função crescente, ela tem essa cara aqui, da esquerda para a direita, ela vai subindo, pode estar aqui ou pode estar em qualquer posição, mas sempre ela vai ter essa diretriz aqui, da esquerda para a direita, conforme eu aumento o valor do x, aumento o valor do y. Se o a for negativo, o número que multiplica o x for negativo, ela é estritamente decrescente, conforme eu aumento o valor do x, diminui o valor do y. Toda função polinomial do primeiro grau, sendo definida de reais em reais, com domínio real e conjunto imagem também real, ou contra domínio real,
ela sempre vai interceptar o eixo em 2 pontos. Aí todo ponto sobre os eixos coordenados, se o ponto está sobre o eixo y, o x é 0. Se o ponto está sobre o eixo x, o y é igual a 0. Portanto, se nós considerarmos aqui que um x é igual a 0, ela intercepta o eixo do y sempre no par ordenado. Se o x é 0, 0 vezes a 0 mais b, b sempre intercepta no valor do b, que é chamado coeficiente linear da função do primeiro grau. E sempre intercepta o eixo do x das abscissas quando o y for 0. Se eu igualar a sentença ax mais b a 0, x mais b igual a 0, sempre vou cair numa equação, então sempre vai interceptar o eixo das abscissas na raiz da função, ou zeros da função. A raiz é quem aqui? Se eu isolar o x, passo o b para o segundo membro, vai menos b dividido por a. Então, menos b sobre a. Então, esses pontos, tanto nela decrescente quanto nela decrescente, é importante você saber. Intercepta o eixo das ordenadas no b, no coeficiente linear, intercepta o eixo das abscissas no zero ou raiz da função. Aí você iguala ela a 0 e encontra o valor. Toda função vai satisfazer essas condições aí. Beleza? Podemos aqui fazer a análise do sinal da função. O que é o sinal da função? Falar onde ela é positiva ou negativa. Sempre que fala sobre o sinal de uma função, é o sinal da imagem dela. E a imagem dela é sempre o valor do y, então é o sinal do y. Então basta você analisar ela com relação ao eixo x. Por quê? Porque se o gráfico está acima do eixo x, o y é positivo, então a função é positiva. Se o gráfico está abaixo do eixo x, o y é negativo, então a função é negativa. Nesse caso aqui, ó, você determina a raiz. À direita da raiz, o gráfico está o quê? Acima do eixo x, ou seja, todas as imagens são positivas. Ó. À esquerda da raiz, o gráfico está o quê? Abaixo do eixo x, então todas as raízes são negativas. Esse é o sinal da função. Aqui eu tenho a minha raiz aqui, ó, menos b sobre a. À esquerda, o gráfico está acima do eixo x. Acima do eixo x, o y é positivo. Então a função tem sinal positivo. À direita do eixo x, o gráfico está abaixo, o sinal é negativo dessa função nessa situação. Ó. Não é o sinal do x, é o sinal do y. Ó. Então sempre você faz essa análise aí do sinal da função. Beleza? Vamos ver alguns exercícios. Bom, espero que tenham feito a leitura aí do exercício, mas vou fazer a leitura aqui, está na tela do meu computador. A questão da reciclagem de alumínio ganha cada vez mais importância nos dias atuais, principalmente pelo fato de que a quantidade de energia necessária para se produzir 1 kg de alumínio por meio de reciclagem corresponde a apenas 5% da energia necessária para obter-se esse mesmo quilograma de alumínio a partir do minério. O gráfico a seguir mostra a quantidade de energia necessária para obter-se certa massa de alumínio em função da porcentagem do percentual de alumínio reciclado existente nessa massa. Aí você tem um gráfico, 100% de alumínio reciclável, você gasta 10 de energia, 50% de alumínio reciclável, você gasta 105, 0 eu não sei quanto é. Identificando a energia consumida por E e a porcentagem de alumínio reciclado por P, pode-se afirmar que a função que representa esse processo, seu domínio, sua imagem, são respectivamente, bom, a função que representa esse processo está representada por um segmento de reta. Toda função representada por uma reta ou por um segmento de reta, ela é uma função afim. No caso aqui, nós percebemos que conforme você aumenta a porcentagem, diminui o consumo de energia, ou seja, ela é uma função decrescente.
Então, o coeficiente que multiplica a variável x ou a variável p, no caso, ele é negativo. Como ela é uma função do primeiro grau, ela tem a cara do seguinte: energia, que é o y, é igual ao coeficiente A, que é o chamado coeficiente angular, vezes a porcentagem P, mais B, que é o coeficiente linear. Ele quer saber quem é essa sentença e o domínio e a imagem dessa função. Bom, o domínio é o que dá valores a P. O gráfico, se a gente observar ele projetar sobre o eixo das abscissas, começa do 0 e vai até o 100. Então, o domínio, nós podemos afirmar que é um intervalo fechado, iniciando em 0% e terminando em 100% de reciclado. O conjunto imagem é quem dá valores ao y, ao eixo das ordenadas. O conjunto imagem, o menor valor, se eu projetar no gráfico, é 10, e o maior valor eu não sei quem é aqui, ó. É 10. O maior valor, no caso, é na onde intercepta o eixo das ordenadas. Onde o gráfico intercepta o eixo das ordenadas? No valor do B. Então, eu teria que descobrir quem é o meu B. Bom, tem duas maneiras para você descobrir o B. Tem uma maneira bem fácil, que é só você olhar o gráfico e distinguir, porque é uma reta, então os valores são proporcionais, mantém a proporcionalidade. Ou você substitui os pares ordenados. Eu tenho par ordenado 100 e 10, tenho um par ordenado 50 e 105. Substitui ali e monta um sisteminha. Eu vou dar a dica que você precisa de ganhar tempo, que você faça da seguinte maneira. Você observa aqui, ó. Quando era 50, estava no 105. Quando foi para o 100, caiu para 10. Perdeu-se quanto? Perdeu-se 95. Então, diminuiu 95. Diminuiu 95. Diminuiu 95 quando eu andei quanto? Saí do 50 e fui parar no 100, quando eu andei 50. Como é proporcional, porque é uma reta, ela mantém a mesma inclinação aqui e aqui, ó. Se é proporcional, quando eu saí do 0 e andei até os 50, eu andei também 50 unidades. Então, eu também vou ter que perder 95 aqui, ó. Então, aqui também eu perdi 95. Aí, para você achar o B, é só você fazer o quê? Se você perdeu 95, você acrescenta 95 ao 105. Ó. 105 mais 95, 200. Então, o valor do B é 200. Meu conjunto imagem é do 10 ao 200. Das alternativas aí, sobra a letra A e letra B apenas. Agora eu tenho que encontrar o coeficiente angular, que é o A. Por quê? Porque o linear eu já sei que o B é 200. Então, eu sei que a energia é igual a A vezes P mais 200. Posso substituir o par ordenado 100 e 10 aqui, ó. 10 da energia e 100 do P e achar o valor do A. Ou posso simplesmente fazer o quê? Coeficiente angular A vale tanto na função do primeiro grau como na equação da reta. É a tangente do ângulo. A tangente do ângulo da inclinação aqui, ó, é cateto oposto menos 95 sobre 50. Por que menos 95? Porque ela é negativa, porque na realidade é a tangente desse ângulo que ela forma aqui, ó, que é um ângulo obtuso cuja tangente é negativa, está no segundo quadrante. Então seria o delta y, diferença do y sobre a diferença do x, delta x. Isso dá um coeficiente A igual a menos 95 sobre 50. Simplificando por 5, isso dá menos 19 sobre 10. A minha energia, em função da porcentagem, é menos 19 sobre 10 vezes P mais 200.
Alternativa A de abandono. Você tem a sua situação aí. Beleza? Que tenham feito a leitura do próximo exercício, que ele fala que você tem uma função do primeiro grau de reais em reais, definida por f de x igual a x mais b, onde a função é decrescente. Quando ele fala que a função é decrescente, nós sabemos que o coeficiente angular A é negativo, menor que zero. Ele fala ainda que essa função corta o eixo das ordenadas no ponto 0 e 4. O eixo das ordenadas é o eixo y. Então, intercepto no par ordenado 0 e 4. No início do vídeo, na explicação, eu mostrei que a função do primeiro grau sempre intercepta o eixo do y no valor do b. Aqui está falando que intercepta no par ordenado 0 e 4, que tem que ser igual ao par ordenado que intercepta o eixo do y, 0 e b. Ou seja, nós concluímos aqui, então, que o b é igual a 4. Eu já tenho o valor do b. E aí ele pergunta qual é o valor de A mais B. Então eu tenho que encontrar o valor do A, sabendo que a região delimitada pelos eixos coordenados e a representação gráfica da função f tem área igual a 20 unidades de área. Bom, se eu construir os eixos coordenados aqui, ó, eixo y, eixo x. A função é decrescente, então o gráfico é assim. Intercepto aqui no 4, porque intercepta o eixo y no b, no 0 e 4. E aqui é na raiz, eu não sei quem é a raiz, eu vou chamar ela de x0. Diz que a área dessa região aqui, entre os eixos e o gráfico, é de 20 unidades. A área dessa região é a área de um triângulo. Um triângulo cuja base dele é a distância do 0 ao x0, que é x0, e a altura dele é a distância do 0 ao 4, que é 4. Então a área seria a base vezes a altura dividido por 2, a área de um triângulo. Só que ele fala que essa área vale 20 unidades. Área. Resolvendo essa equaçãozinha aqui, 4x0 é igual a 20 vezes 2, 40. 4 vezes quem dá 40? 4 vezes 10. Então, x0 é igual a 10. O que significa encontrar o 10 aqui? Que a raiz da função é 10. Ou seja, ela passa pelo par ordenado 10 e 0. Então, se eu jogar na sentença da minha função a imagem do 10, seria 10 vezes A mais o B, que é 4. Isso é igual a 0. Resolvendo essa equaçãozinha do primeiro grau, 10A é igual a 4, negativo. A é igual a menos 4 sobre 10. Menos 4 sobre 10 dá para simplificar por 2. A é igual a menos 2 quintos. Encontrei o valor do A e tem o valor do B. Eu quero saber quanto vale A mais B. Menos 2 quintos mais 4. Tiro o mínimo múltiplo comum, que é 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 2, 18. Então A mais B é igual a 18 sobre 5. 18 sobre 5, resposta E de esperança. Belezinha? Lembrar da função do primeiro grau que ela intercepta o eixo das ordenadas no B, que é o coeficiente linear. Para encontrar o coeficiente angular, eu posso fazer essa substituição. Eu poderia pegar aqui, ó, delta y sobre delta x, 4 sobre 10. Como ela é decrescente negativo, menos 4 sobre 10, nem precisaria substituir, sairia direto. Resumindo, para a gente fechar então essa aula aí sobre função afim de revisão,
Após o exercício, lembrar sempre que a função polinomial do primeiro grau com a diferente de zero é a função do tipo f de x igual a x mais b, onde o a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. Ela intercepta o eixo das ordenadas o y no b e o eixo das abscissas não é no a, é na raiz ou zeros da função. Lembrar disso. O zero da função é quando você pega a sentença e iguala ela a zero e acha o valor do x. No nosso caso aqui é menos b sobre a. Você lembrar que ela sempre intercepta o eixo das abscissas, o eixo x, nos zeros da função. Beleza? Espero que tenha sido feita uma boa revisão aí, pessoal. Vocês tenham entendido aí e revisado a função afim.